de conferências, sendo a sessão de hoje sobre o Plano Individual de Trabalho, de Cuidados. As conferências têm sido promovidas pelo Núcleo de Planeamento e Inovação desde 2022 e têm essencialmente dois objetivos: dar visibilidade a projetos inovadores e disseminar as boas práticas nacionais. E, de facto, o feedback recebido das 5 sessões que já realizamos tem sido muito positivo. As respostas aos nossos questionários de satisfação têm demonstrado que a audiência gosta do formato, gosta dos temas e pede que se façam mais e sobre mais áreas. Também temos tido contactos de algumas instituições com interesse em replicar alguns dos projetos abordados nas conferências Web ACSS. Portanto, estamos sem dúvida no bom caminho. Sem mais demoras, não quero atrasar a conferência. Um especial agradecimento à doutora Vanessa Ribeiro por esta iniciativa e a toda a sua equipa, que é pequenina, mas porque às vezes é fácil iniciar e estes projetos são fáceis de iniciar, mas é difícil de os manter. Portanto, um especial agradecimento. Quero também dar os parabéns e agradecer aos oradores de hoje pela disponibilidade por partilharem as suas experiências e também a todos aqueles que estão a assistir. Estou certa de que vão gostar. O Conselho Diretivo da ACSS deseja uma ótima sessão de trabalho e cá nos esperamos para as próximas edições das conferências Web ACSS. Obrigada. Doutora Vanessa. Doutora Sandra, muito obrigada pelas suas palavras, a dar início a mais esta conferência, a 5ª Conferência Web ACSS, que hoje, como disse, vai ser sobre o Plano Individual de Cuidados. Este é um tema que a ACSS está a trabalhar no âmbito de um projeto internacional, uma Joint Action CIRS, e hoje vamos ter 3 experiências diferentes sobre este tema, nomeadamente da ULS Matosinhos, do Centro Hospitalar de Lisboa Central e do Hospital Garcia de Horta. Todos estes projetos envolvem a articulação entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares e são multidisciplinares, ou seja, são transversais a várias áreas profissionais. E é também para reforçar que essa multidisciplinariedade, palavra difícil, é possível. Foi por isso que também convidamos diferentes profissionais para falar sobre um mesmo tema. A primeira intervenção será da Carla Menino, que é enfermeira no grupo Resolução iUsers do Hospital Garcia de Horta. Segue-se Jorge Martins, que é médico e coordenador da equipa de doentes crónicos complexos na ULS de Matosinhos. E, por fim, Maria Inês Espírito Santo, que é assistente social no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Aproveito desde já para agradecer a vossa disponibilidade para darem a conhecer aquilo que são as vossas experiências sobre o plano de cuidados. Recordo que as apresentações terão 20 minutos cada e peço aos oradores que tentem cumprir ao máximo este tempo, porque não queria estar a cortar nos 30 minutos finais que reservamos para a discussão. Portanto, aos participantes, queria pedir que não esperassem pela discussão para colocar as vossas questões. Podem e devem ir escrevendo no chat e depois, no final, nós podemos ir pegando e até juntando algumas para discutir. Estas experiências são diferentes daquilo que é o modus operandi habitual, não é? E por isso é por essa razão que queremos dar a conhecer e é perfeitamente normal e é desejável que surjam questões sobre os conceitos, sobre a operacionalização, sobre o processo de implementação ou qualquer outra. Portanto, por favor, não se inibam de colocar as questões. Este é também um espaço para discussão e nenhuma questão é menos válida. E também não vou tomar mais tempo e vou passar assim a palavra à Carla Menino, por favor. The floor is yours. Obrigada.
Ora, muito bom dia a todos os presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite à comissão organizadora deste webinar. O meu nome é Carla Menino, tal como foi já apresentada, sou enfermeira no Hospital Garcia de Horta e hoje venho-vos falar sobre o Plano Individual de Integração, os nossos chamados PIS, que são no contexto de um grupo de trabalho que é denominado Grupo de Resolução dos iUsers do Hospital Garcia de Horta. Portanto, este grupo de trabalho intervém nos utilizadores muito frequentes do Hospital Garcia de Horta. Dividi esta apresentação em 3 pontos. Primeiro, dar a conhecer o nosso trabalho, como é que foi a problemática de partida, como é que foi feita a estruturação do projeto, quais os nossos objetivos, qual o nosso modelo de intervenção, que ferramentas utilizamos, a nossa plataforma informática para nos dar, para monitorizar em tempo real os nossos utilizadores muito frequentes do serviço de urgência, através de pop-ups para o serviço de urgência, para o nosso grupo de trabalho e através de e-mails automáticos para a equipa de família. E, finalmente, os resultados do trabalho realizado. Portanto, começámos em 2016 e fomos ao relatório sobre o acesso a cuidados de saúde de 2015 e lemos que constatámos que a média nacional de utilizadores frequentes no SU representou 8,6% e que estes realizavam 27,9% dos episódios de urgência. Relativamente à realidade do Hospital Garcia de Horta, constatámos que os utentes triados com cor verde, azul e branca representavam 45% do total de episódios de urgência e o número de admissões tinha aumentado 9,8% face ao ano anterior. Procurámos em literatura e de uma forma mais ou menos convergente para definirmos o que é esta questão de o que é que são realmente os utentes utilizadores do serviço de urgência e os utentes muito utilizadores do serviço de urgência. E chegámos a esta conclusão de uma forma convergente. Os utilizadores frequentes são pessoas que realizam 4 ou mais episódios em 12 meses e os utilizadores muito frequentes são pessoas que realizam 10 ou mais episódios em 12 meses. Reportando-nos à realidade do Hospital Garcia de Horta em 2016, constatámos que os utilizadores frequentes representavam, na altura, 5,5% dos utentes admitidos, mas realizavam 20% dos episódios de urgência e os utilizadores muito frequentes representaram 0,35%, mas realizavam 3,5% dos episódios de urgência. Constatámos também que as idades eram mais ou menos entre os 61 e 62 anos, não eram pessoas idosas, o sexo não variava muito e, ao contrário do que se possa imaginar, estas pessoas não eram só triadas como cor verde e azul, porque 18% eram triadas de cor laranja, 36% amarelas e 36% verdes. Então, sustentados nesta problemática, o Hospital Garcia de Horta e o agrupamento dos Centros de Saúde de Almada Seixal propuseram-se estudar estes utilizadores muito frequentes do serviço de urgência e constituíram o grupo de resolução iUsers. Portanto, é uma equipa em espelho, constituída por 2 semi-equipas, o GRU, que nós denominamos por GRU ACES e GRU HGO, constituído por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e uma administradora hospitalar. Os objetivos do nosso grupo de trabalho é promover a gestão integrada de cuidados centrados na pessoa, melhorar o encaminhamento e acessibilidade aos cuidados de saúde, incluindo o apoio social, potenciar uma efetiva articulação e integração das diferentes estruturas de prestadores de cuidados, promover ganhos em saúde e atitudes preventivas e, finalmente, otimizar a resposta do serviço de urgência aos utentes realmente urgentes e emergentes. Dividimos o nosso projeto em 3 fases. A primeira fase sustentou-se numa revisão da literatura, que modelo podia dar resposta à problemática destes utilizadores muito frequentes. Centrámos e a resposta mais descrita era a atribuição da figura do gestor de caso e estudámos o perfil, portanto, reportados à altura dos nossos iUsers e na altura eram 101 pessoas que tinham que pertencer, como é óbvio, ao ACES Almada Seixal.
Então, o que é que constatamos destas 101 pessoas? 46% eram situações do foro psicossocial, ou seja, a doença mental e a carência social muito par a par. 21% era a agudização das doenças crónicas, 6% de doença oncológica e o restante outros. Ao contrário do que se possa imaginar, estas pessoas eram vigiadas, porque 84% eram vigiadas em consulta do HGO, pelo menos numa especialidade, 89% eram seguidos pelo seu médico de família, apenas 8% destas pessoas é que não tinham atribuição de médico de família, 41% eram também utilizadores frequentes dos cuidados de saúde primário e os motivos de recurso eram os mesmos, basicamente os mesmos. A segunda fase do projeto contemplou a implementação da figura do gestor de caso, a atribuição do médico de família, eventualmente, se essa pessoa não tivesse, a elaboração dos nossos chamados PIs, agora recentemente temos uma linha telefónica onde aproveitamos numa entrevista inicial para falar com as pessoas, perceber os motivos na primeira pessoa de recorrência ao serviço de urgência. Esta linha está aberta, deixamos o nosso contacto, qualquer dúvida, qualquer situação que requeira aqui a intervenção dos profissionais de saúde, portanto estão à vontade para entrarem em contacto connosco. A segunda fase contemplava a divulgação do nosso projeto através de um plano de comunicação, que vou falar um pouco mais à frente, e a implementação da nossa plataforma informática desenhada à medida das necessidades do grupo. O que é que isto quer dizer? Que nós, à medida que o nosso trabalho ia evoluindo e que o nosso know-how, começámos a desenhar a nossa ferramenta informática. Isto para quê? Para centralizar a nossa informação e a partilha da mesma, a monitorização em tempo real dos episódios de urgência dos nossos utilizadores muito frequentes e a nossa avaliação do trabalho realizado. Previmos a aquisição de 2 viaturas que neste momento estão em circulação em contrato de comodato no ACES Almada Seixal e recentemente abrimos a nossa consulta de enfermagem. E finalmente a terceira fase. O que é que se pretendia com esta terceira fase? Otimizar a plataforma do GRU, isto para que haja aqui uma sinalização em tempo real dos episódios de urgência, como eu disse inicialmente, através de pop-ups, com informação útil sobre o utente. Portanto, os profissionais do serviço de urgência vão ter acesso que essa pessoa é um iUser de uma forma imediata e vão ter uma informação em campo livre pode ser pertinente na condução da situação no serviço de urgência. O GRU também recebe estes pop-ups e SMS assim que a pessoa dá a entrada no serviço de urgência. E a sinalização automática em tempo real às equipas de família. Portanto, esta valência ainda não está a funcionar, mas dentro de em breve, porque o nosso PI vai ter a possibilidade em S-Clínico de ser visualizado e partilhado através do S-Clínico. E depois alargar o nosso foco aos utilizadores frequentes, com a sinalização automática por e-mail à equipa de família, a partir dos 4 episódios. Neste momento estamos 7 ou mais, queremos chegar aos 4 ou mais, também para não inundarmos de uma forma inicial os e-mails dos profissionais de saúde. Isto tudo para potenciar a intervenção precoce à equipa de família, a atenção que esta pessoa já é utilizadora frequente. Dentro de em breve, se não houver aqui uma intervenção da equipa de família, vai se tornar utilizador muito, muito frequente, se não houver aqui uma estratégia corretiva. A divulgação, o plano de comunicação ficou suspenso com o Covid, mas estamos a reatar este plano. O objetivo é sensibilizar para a problemática do perfil destas pessoas, explicar o nosso modelo de intervenção e, sobretudo, queremos partilhar o nosso plano individual de integração com os profissionais, com a discussão de casos, onde toda a informação e todas as opiniões e todas as estratégias são úteis para conseguirmos aqui arranjar a estratégia mais adequada e a partilha dos resultados. É uma imagem da nossa plataforma, da nossa ferramenta informática, só para ter uma ideia qual é o aspecto visual. Não vou perder mais tempo. Aqui também são 2 exemplos de como é que os pop-ups aparecem nos nossos ambientes de trabalho.
e como é que, assim que o utente faz a admissão de serviço de urgência, dispara a nossa plataforma automaticamente o e-mail à equipa de família. Achei curiosa esta frase, apenas um sistema de informação que permita a partilha de dados entre utentes e profissionais dos vários níveis de prestação de cuidados conduzirá a um processo terapêutico com decisões partilhadas. Relativamente ao nosso modelo de intervenção, como é que nós funcionamos? Temos a listagem dos nossos utilizadores muito frequentes, selecionamos estes utilizadores muito frequentes, mediante o que tem que ser a users, 10 ou mais episódios em 12 meses. Podem ter, por exemplo, 14 episódios, mas de facto, se a recorrência, sobretudo centramos na recorrência nos últimos 3 e 6 meses. Ou seja, se a pessoa tem 14 episódios em 12 meses, mas que tem ao longo desses 12 meses a distribuição desses episódios, não será tão preocupante como uma pessoa que tem 10, mas 6 deles são realizados nos últimos 3 meses. Para nós é pertinente que essa pessoa seja selecionada para a intervenção, dado que alguma coisa na vida daquela pessoa correu menos bem e que necessite da nossa intervenção. O serviço de urgência também pode sinalizar, é analisado e depois vemos quem é que vai ser discutido. Depois recolhemos a informação em todos os sistemas informáticos, portanto, o lado do ACES recolhe a informação do ACES, o HGO do HGO, portanto, isto é um trabalho de casa que vai dar origem não ao nosso plano, mas ao nosso que nós chamamos o pré-plano, portanto, o nosso pré-PI. Para a construção deste pré-PI, disparamos um e-mail para a equipa de família a dizer que essa pessoa vai ser intervencionada e pedimos a colaboração em toda a informação útil. Ligamos para a pessoa, pedimos o consentimento informado e na primeira pessoa recolhemos a informação das necessidades e da recorrência. Reunimos internamente para discutir estas situações e depois temos um momento nobre da nossa intervenção, que é a reunião grupo, uma reunião multidisciplinar, onde marcamos uma consulta não presencial, onde o nosso pré-PI automaticamente, com a informação discutida, passa para o nosso PI. Atribuímos um gestor de caso, identificamos o problema e estabelecemos aqui as estratégias. Depois executamos esse PI, pode passar por visitas domiciliárias, entrevistas familiares, contactos com outras instituições da comunidade. Recentemente abrimos aqui e fazemos a nossa consulta de enfermagem. Há um acompanhamento, uma monitorização, a reavaliação e depois a alta do projeto se tiver critérios para isso. Com o nosso know-out, não tipificamos, não identificamos o problema sustentados na patologia. À medida que fomos trabalhando, encaixamos em caixas, portanto, o problema que identificamos. Pode passar pelo cuidador e tipificamos a ausência de cuidador ineficaz, incumprimento do plano de cuidados ineficaz ou ausência do mesmo, dificuldade de resposta do SNS ou resposta inadequada, problema não identificado, entre outros, ou outros, não aqui identificados. Classificação de estados de processo, temos planos ativos em monitorização, suspensos em alta, óbitos ou exclusão. E temos aqui um exemplo do nosso pré-PI. Portanto, é só para terem ideia como é que está configurado, como é que a nossa plataforma informática automática dá visualmente o nosso pré-PI, que tem no primeiro quadrado aqui quem é o gestor de caso, as datas de elaboração, depois a identificação da pessoa, a dimensão social, a dimensão clínica, que está relacionada com as entradas no serviço de urgência, portanto, a triagem e a queixa, as consultas, os internamentos, os problemas de saúde, a informação que é-nos dada pelo ACES e outros procedimentos. Quando o nosso pré-PI passa a PI, eu não sei, mas acho que esta apresentação, peço desculpa, esta apresentação não foi a última, mas pronto. Este pré-PI tem um número do utente que está a ser trabalhado, tem o número da sessão e depois tem a data onde é feita a nossa
quando é feita a nossa reunião multidisciplinar. Portanto, de uma forma assim mais clara e apropriada, portanto, temos aqui a identificação da pessoa, a dimensão social, portanto, a dimensão clínica, como eu tinha dito, que tem a ver com os episódios de urgência, as consultas, aquelas que estão marcadas e que nós achamos pertinente depois ir colher a informação dos registros clínicos, uma consulta já efetivada, os problemas de saúde, a informação dada pelo ACES. Neste caso, nesta situação, o problema identificado foi o incumprimento do plano de cuidados, a estratégia foi a articulação com a ACES e a articulação com a HGO, portanto, pequenas informações do plano e finalmente, as tarefas pendentes. Portanto, depois os procedimentos, portanto, aquilo que de facto foi feito em termos de articulações com pessoas ou com atento a pessoas significativas, se houve intervenção no serviço de urgência, se houve aqui uma chamada telefónica e o que é que aconteceu, o que é que foi descrito, que condução do procedimento foi realizada, portanto, os detalhes do caso. Isto é um exemplo aqui da nossa plataforma, como é que ela reúne a informação no momento 9, que é a nossa reunião multidisciplinar. Portanto, de uma forma muito sistemática, colocamos as presenças dos profissionais, portanto, é só colocar cruzes. Os utentes, clicamos nos utentes e automaticamente vai beber a informação ao seu plano individual de integração. E depois as observações, que é o problema identificado e quais são as estratégias. Portanto, é uma situação de, por exemplo, os procedimentos que fazemos e as tarefas pendentes que ficam discutidas na reunião. Ou seja, portanto, eu tenho uma tarefa pendente. Quando eu executo esta tarefa pendente, clicamos e automaticamente essa tarefa pendente passa a procedimento. Toda a intervenção do GRU, portanto, entra nos procedimentos e fica anexado aos planos da pessoa. Portanto, é um exemplo aqui das tarefas pendentes, atrás. Pronto, exatamente, portanto, o que é que cada um, nós designamos por as iniciais, de primeiro e último nome. Portanto, o que é que vai acontecer, cada um, o que é que é para fazer. Isto fica sempre nas nossas atas. Portanto, só vai desaparecer quando passa a procedimentos. Portanto, se há casos pendentes, há casos novos, outros assuntos pendentes e qual é a data da próxima reunião. Relativamente a resultados, como é que nós fazemos? É a média dos episódios realizados nos 6 meses anteriores à intervenção do GRU, face à média dos episódios realizados nos meses a seguir à nossa intervenção, ou seja, esta reunião multidisciplinar. Os resultados são de dezembro de 2022, não trouxe resultados mais atualizados, mas para terem ideia, desde dezembro de 2016, quando começámos a nossa intervenção, houve uma redução de 63,9% de utentes e 67,1% de número de episódios. Reportados a 20 de abril de 2023, o número de casos trabalhados eram 411, 10 deles entraram em segundo ciclo, o que é que quer dizer? Já tinham tido alta, entretanto voltaram, por uma situação qualquer de vida, voltaram a ser users e voltaram a ser alvos de intervenção. Um deles, curiosamente, já teve alta 2 vezes. Nesta altura tínhamos 90 casos a serem intervencionados, 254 altas, 58 óbitos e 9 pessoas foram excluídas, porque 5 viviam fora da área de influência do ACES Almada Seixal e 4 recusaram a mudar de unidade de saúde. Portanto, destes 90 pessoas trabalhadas, 40 estavam ativas, 28 em monitorização e 22 pessoas suspensas. Nessa altura tínhamos 32 pessoas elegíveis para, portanto, a users, alvos da nossa intervenção, 0 em estado novo. O que é que quer dizer isto? Que, portanto, não tínhamos ninguém com alta que voltasse a ser a user.
16 foram escolhidos em pré-PI. Um deles disse que, portanto, tinha a situação resolvida, portanto, não queria a nossa intervenção, fica em vigilância. Foram escolhidos porquê? Porque 11 morreram antes da nossa intervenção, portanto, temos muitos óbitos. 4 residiam fora da área de influência do ACES Almada Seixal e um recusou mudar de unidade de saúde. Fizemos também um trabalho de investigação cooperativo com a COLAP, um estudo observacional sobre a intervenção em doentes com elevada utilização no serviço de urgência geral. Estes resultados foram publicados sob a forma de artigo científico. E que resultados foram estes? De facto, que a nossa intervenção reduz significativamente as idas ao serviço de urgência. Portanto, reportados à data do estudo, 51% das visitas ao serviço de urgência. Também reduz o número de hospitalização, se bem que a nível de consulta o resultado não é muito significativo. E o programa, houve um retorno de investimento estimado mais ou menos 2 euros em 30 cêntimos. Cada euro investido, houve este retorno estimado. Portanto, a conclusão, a estratégia assente na figura do gestor de caso, uma abordagem individualizada, multidisciplinar e multicêntrica, de facto, associada a tecnologias de informação, permite diminuir o número de utentes utilizadores muito frequentes e o número dos episódios de urgência, rentabilizando os recursos existentes e potencializando uma adequada e eficaz articulação e integração dos diferentes níveis de cuidados. Deixo-vos aqui algumas conclusões e recomendações sustentadas na experiência do grupo. Portanto, o sistema de informação é muito importante porque este permite o acompanhamento dos utilizadores frequentes e a partilha dos dados em tempo real aos diferentes prestadores de cuidados. Muito importante a valorização da figura do gestor de caso em doentes complexos. Tem que haver respostas inovadoras das autarquias à problemática dos sem-abrigo, dado que a parte de falta de respostas sociais é muito pertinente nos nossos casos. Readaptação, reformulação das instituições das respostas sociais às necessidades deste utente. Tem que haver aqui uma desburocratização de todo o processo, as respostas são muito demoradas. Em termos de políticas de saúde, os assistentes sociais deviam efetivamente ser integrados nas equipas de saúde. Estou a reportar-me aqui às equipas de família, não é? Participar ativamente nos problemas e nas respostas. A garantia da continuidade de cuidados e das respostas na área da saúde mental ao longo do ciclo de vida. O que é que constatamos que os nossos users fazem 18 anos e têm problemas relacionados com a saúde mental, portanto, ficam no seio das suas famílias e há poucas respostas nesta área. E linhas de produção inovadoras e financiamento para programas de integração dos diferentes níveis de cuidados que valorizem a complexidade dos casos e os resultados obtidos. Portanto, deixo-vos só agora aqui com esta frase: é inegável que o princípio motor para os profissionais de saúde trabalharem em conjunto não é a imposição organizacional, a prestação de contas ou sequer os incentivos financeiros, mas sim aquilo que acontece às pessoas. E agora, de uma forma rápida, comunicações e posters do grupo, ok, publicações, o nosso artigo científico, divulgações, em livro, aqui é também a nossa publicação, pode ir passando, prémios, ok, e deixo-vos aqui o nosso contactos de e-mail e o último diapositivo. Obrigada. Carla, muito obrigada pela excelente apresentação e pelo excelente trabalho que estão a desenvolver. Tenho a certeza que tem sido um esforço para conseguir implementar este tipo de estratégias que são diferentes da forma habitual de funcionar. E, portanto, só tenho a agradecer e a dar-vos os parabéns. Já vamos voltar a falar mais um pouco. Agora passo a palavra ao Jorge, que é médico na ULS de Matosinhos e coordenador do grupo dos doentes crónicos complexos e que vai apresentar agora o seu trabalho. Muito obrigada, Jorge. Bom dia a todos. Não sei se estão a ver já no slide. Estamos a ver. Pronto. Já agradeço o convite para falar um bocadinho do plano individual de cuidados que é usado na nossa instituição, na ULS Matosinhos. E eu vou fazer a minha apresentação referindo para quem é dirigido o nosso plano individual de cuidados, como funciona,
como é que usamos e de que forma o usamos e tiramos dele o melhor partido, e alguma reflexão sobre os aspectos positivos e potencial de melhoria que podemos ter. O nosso alvo de intervenção da nossa equipa são o que nós chamamos de doentes crónicos complexos. Ou seja, são doentes que, com base em alguns critérios, como por exemplo a idade, a hiperutilização dos serviços de saúde, a multimorbilidade e a polimedicação, se caracterizam como doentes que têm que ser um alvo de uma intervenção particular. Isto envolve quer doentes que, ou seja, como os critérios de ativação da equipa são 3 de 5 critérios, permite que são os doentes que atualmente estão a ser utilizadores dos serviços de saúde, mas também permite identificar, ou pretende identificar, doentes que, por exemplo, com base na sua idade, na multimorbilidade e polimedicação, sejam futuros utilizadores, grandes utilizadores de serviços de urgência. A ideia é intervir de modo precoce para evitar que assim aconteça. Portanto, sendo este o nosso alvo de intervenção, apresento um bocadinho o nosso plano individual de cuidados, que foi, no fundo, é uma aplicação informática que foi criada já em 2017, que é possível de aceder a partir do S-Clinic dos cuidados de saúde primários e também do S-Clinic hospitalar. E nós, acedendo, conseguimos carregar no programa, e o programa que faz é, para além de ter alguns dados de identificação, vai buscar a codificação dos diagnósticos dos cuidados de saúde primários automaticamente. Só que, como já sabemos que a precisão é muito discutível nesta codificação, permite que nós possamos introduzir manualmente novos diagnósticos e retirar. Cada problema depois divide-se em vários parâmetros. O primeiro que é muito importante nestas situações, que é a valorização. Ou seja, a valorização que o utente faz do problema em causa. Porque muitas vezes nós estamos muito satisfeitos por conseguirmos atingir certos objetivos, mas a verdade é que o doente permanece insatisfeito porque não resolvemos aquilo que verdadeiramente afeta a sua qualidade de vida. Portanto, é sempre importante haver esta partilha de informação. Depois, para cada problema, tenta-se definir um objetivo. E esse objetivo convém que seja o mais mensurável e reprodutível possível. Muitas vezes não é o mais clinicamente adequado, mas é o que é possível, de modo que possamos todos estar a falar um bocadinho a mesma linguagem e seja facilmente mensurável. Depois temos outros parâmetros nos quais colocamos várias propostas de terapêutica farmacológica ou não farmacológica, no sentido de que monitorização devemos fazer, que cuidados especiais devemos ter, que sinais de alarme, sintomas de alarme é que o doente tem que estar atento, e nós também, inclusive, e também algumas propostas terapêuticas e alguns avisos. E isto tem que ser um equilíbrio entre o minucioso e o geral, para não ser também muito exaustivo e também não acarretar aqui muita informação que nos pode fazer perder muito tempo a fazer cada plano nível de cuidados. Tem que ser um equilíbrio adequado. Também existe um espaço que permite também nós ponderarmos se vai ser necessário fazer um pedido de uma consulta hospitalar ou, inclusivamente, orientar o utente para os projetos das unidades de cuidados da comunidade, vários projetos que há, nomeadamente o acompanhamento da diabetes, prevenção de quedas de domicílio. Pronto. Ou seja, existe este espaço em que podemos inserir essa informação. Todos os problemas, fica sempre informada a data e quem fez a criação da estratégia, e também quem vai editar também fica registado. Depois, com esta informação, é possível fazer uma impressão em PDF, pode-se colocar o plano individual de cuidados em casa dos doentes, é partilhado com ele, é discutido com o utente toda a estratégia, e também pode ser partilhado com os outros profissionais de saúde que não tenham acesso ao plano individual de cuidados. E, por exemplo, quando um doente é integrado na equipa, é sempre enviada informação para a equipa de saúde familiar com o plano individual de cuidados em anexo. Aqui podem ver que na impressão todos os problemas vêm depois com as suas particularidades dos parâmetros. Falando agora um bocadinho da nossa intervenção, porque o PIC, o plano individual de cuidados, é uma ferramenta, e
é necessário que haja alguém que o implemente e o monitorize. Isso é que é uma grande questão. Portanto, a nossa equipa é formada por enfermeiros e por médicos de medicina interna. Os enfermeiros são os gestores de caso e que fazem visitas domiciliárias regulares e trabalham o doente no aspecto da vigilância clínica, no empoderamento do utente e dos cuidadores, ou seja, ajudam o utente a navegar um bocadinho em todo o sistema de saúde. O internista está sempre em contato contínuo com os gestores de caso e faz avaliações, quer programadas 3 em 3, 4 em 4 meses destes utentes, e essas avaliações podem ser no domicílio ou numa consulta aberta na nossa base, disponível todos os dias da semana. Os doentes têm sempre o contacto da equipa e sempre que há um agravamento ou algum sinal de alarme, eles contactam-nos e nós procedemos de acordo com a intervenção, a situação em causa. O plano individual, como é que é definido? A primeira admissão, nas admissões que são sempre domiciliárias e idealmente na presença do utente e dos cuidadores, se estes existirem, é feito com o médico e o enfermeiro da equipa e faz um extenso questionário para avaliar a capacidade funcional, a capacidade de desempenhar tarefas em casa. É feito também uma avaliação socioeconómica, um questionário clínico, é feito também um rastreio nutricional e uma reconciliação terapêutica. Ou seja, vai-se tentar fazer a melhor história farmacológica possível, em que faça um estudo prévio de quais seria a medicação crónica habitual do doente e depois vai-se confrontar em casa com a presença das caixas e ver o que é que efetivamente o utente faz. E aí já começamos também a definir quais são as razões da não adesão ou quais são os problemas que estão aqui associados. E dentro de toda esta avaliação, sai já a proposta para fazer um plano individual de cuidados, é construído o plano individual de cuidados com base em toda esta informação e também pode já ser orientado o doente para o nutricionista, para o assistente social, já para começar a resolver alguns problemas identificados. A equipa, na ótica da integração de cuidados, articula-se com as equipas de saúde familiar, em que temos reuniões regulares com as equipas de saúde familiar para discutir a estratégia clínica, para discutir potenciais problemas e como devemos de resolver em conjunto a situação. Temos também sempre uma articulação com as especialidades médicas, ou inclusive com os colegas do internamento, quer para partilha de informação, quer para tentar reduzir os tempos de internamento, assegurando que o doente depois em casa vai ter um acompanhamento mais próximo. Também muitas vezes são doentes que conseguem ter alta das suas especialidades médicas, em que essas especialidades médicas passam a funcionar como consultadoria, ou seja, a equipa, quando identifica um problema, faz consultoria com essas especialidades médicas e o doente evita ter que se deslocar às consultas desta forma. E também temos várias parcerias com a comunidade. Temos uma parceria com a Câmara, tendo sido criada uma bolsa de voluntários em que, supervisionados por nós, eles preparam para alguns doentes selecionados caixas de medicação e assim é assegurado que, quando é identificado que o problema da adesão tinha a ver com a confusão ou com a incapacidade de gerir esta medicação, se for preparada uma caixa de medicação, o doente começa a cumprir corretamente essa medicação. Também temos parceria com a Polícia Municipal, no âmbito do programa de acompanhamento da solidão, em que o agente da Polícia Municipal é mais alguém que vai lá à casa e que também ajuda a detectar se há algum problema e que nos avisa, alerta-se sempre que seja detectada alguma questão. E também temos parcerias com assistentes sociais da Câmara. Aqui o plano individual de cuidados, para além de ser um guia de cuidados para a equipa, que é partilhado com todos, e a ideia é que todos estejam a ter a mesma estratégia no acompanhamento do doente, também vai permitir ser um fator que nos vai permitir o sucesso da implementação da estratégia, nomeadamente do cumprimento dos objetivos que vos falei naqueles parâmetros para cada problema. Ou seja, a nossa equipa tem vários níveis de acompanhamento. Idealmente, quando o doente é integrado na equipa, ele entra no nível 1, em que tem o acompanhamento máximo. Tem a presença de gestão de caso, em que o enfermeiro vai a casa regularmente, tem as visitas programadas ou urgentes
do médico de medicina interna e tem os nossos contactos sempre disponíveis. Se o doente, passado algum tempo, tiver cumprimento de vários pressupostos, nos quais está incluído o cumprimento de pelo menos 75% dos objetivos delineados no plano individual de cuidados, poderá passar para um outro nível, neste caso o nível 2, ou seja, começa a haver um distanciamento da equipa, em que a gestão, por exemplo, no nível 2, a gestão de caso presencial passa a ser telefónica, mantendo o acompanhamento da medicina interna programado e urgente se necessário. E por assim diante, ou seja, mantendo-se o doente estável, sem agudizações, vai evoluindo nos níveis, e por exemplo passa para o nível 3, em que deixa de ter gestão de caso e fica só com o acompanhamento da medicina interna, e finalmente o nível 4, em que fica aos cuidados das equipas de saúde familiar, em que nós apenas funcionamos no aspecto da consultadoria, ou seja, temos as tais reuniões regulares com as equipas que nos alertam se houver um agravamento, ou podemos discutir algumas estratégias para o futuro. É importante referir que estes níveis são dinâmicos, ou seja, em caso de agravamento, um doente pode voltar de nível 4 para nível 2 ou nível 1, como é óbvio. Portanto, o plano individual de cuidados fundamental é definido e criado pelo internista da equipa, que vai criar, vai editar e vai reavaliar. É implementado pelo gestor de caso, que também o vai monitorizar e gerir, e também é partilhado com todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nos cuidados ao doente e que também têm a capacidade, quer de editar e contribuir para a sua edição e sugestões. Portanto, destacar os aspectos positivos, e ele funciona um bocadinho como um guia de cuidados no domicílio para o gestor de caso, em que ele consegue estar alerta, ver quais são os sinais que ele tem que estar alerta, que tarefas é que ele tem que estar mais concentrado em que o doente cumpra. Permite-nos definir objetivos para cada problema e que, por outro lado, permite aferir se esse plano individual de cuidados está a ser cumprido e se é necessário uma modificação da estratégia. Tem em conta também a valorização que o utente faz dos seus problemas, que é fundamental sempre haver esta partilha, e, portanto, é um instrumento de integração de cuidados, uma vez que é perfeitamente acessível e partilhado com todos, e todos podem contribuir para a sua elaboração. Aspectos a melhorar. A nossa equipa é a única que utiliza o plano individual de cuidados na ULS Matosinhos, e, portanto, isso é um problema no aspecto que não há aquele hábito dos profissionais de saúde de irem consultar a ver se aquele doente, uma vez que nós acompanhamos 230 doentes. Portanto, a melhorar é começar a disseminar para cada vez mais doentes o plano individual de cuidados. Também estamos a trabalhar na sua multidisciplinaridade, em que já conseguimos que a nutricionista consiga colocar o plano alimentar no plano individual de cuidados, ou algumas sugestões a implementar, e também a ideia também que a assistente social possa também contribuir para estratégias e que essas estratégias fiquem patentes no plano individual de cuidados. Uma última referência e reflexão, que é muito importante, é que o plano individual de cuidados é uma ferramenta que nós temos, mas o que é essencial é que haja alguém que o crie, alguém que o implemente e que o monitorize. E só assim é que ele é válido e eficaz. E obrigado pela atenção. Jorge, muito obrigada por mais esta fantástica apresentação. Tal como referi na apresentação da Carla, é realmente um prazer ver o esforço que os profissionais fazem para conseguir estar melhores cuidados aos doentes. E, portanto, também aqui dar os meus parabéns por esse esforço e pelo trabalho que têm desenvolvido. Vamos continuar. Portanto, tivemos a Carla, menino, que é enfermeira, tivemos o Jorge Martins, que é médico na ULS Matosinhos, e agora vamos ter a Maria Inês Espírito Santo, que é assistente social no Centro Hospitalar de Lisboa Central e que nos vai apresentar também o trabalho que tem desenvolvido no âmbito do plano de cuidados.
Inês, obrigada. Obrigada. Bom dia. Começo por cumprimentar todos que estão presentes, cumprimentar especialmente e felicitar a Comissão Organizadora por este evento, um cumprimento especial à doutora Vanessa Ribeiro por este convite, em nome da equipa da Cardiologia, por estarmos aqui presentes e estarmos aqui também a apresentar e partilhar este projeto que já nasceu em 2017, 16, peço desculpa, o PIA, o Planeamento Integrado de Alta Hospitalar. Irei abordar estes pontos de uma forma muito breve: os desafios em saúde, a dimensão social, o PIA, que instrumentos operativos nós construímos e os resultados do mesmo. Como vou fazer esta breve reflexão, penso que também poderá ter aqui a ligação à premissa da implementação deste projeto, que são alguns desafios em saúde, alguns desafios para nós profissionais e também para todas as organizações sociais. Como podemos verificar no gráfico, o aumento da esperança média de vida em Portugal supera a Europa, não é? A esperança média de vida mantém-se nos 81 anos de idade, ainda bem. Perspectiva-se que em 2030 haja um agravamento do índice de envelhecimento em 42%, ou seja, são ganhos importantes e positivos, mas também são grandes desafios para o Serviço Nacional de Saúde e para todas as organizações. No entanto, Portugal, viver mais não é necessariamente viver melhor. Há um predomínio das doenças crónicas, já aqui referidas, a incapacidade funcional, a incapacidade das famílias de cuidar e também a necessidade da implementação destes projetos para que se possam ter cuidados mais integrados, mais articulados entre os diferentes níveis de saúde. E os diferentes níveis de saúde não é só ao nível da saúde, é o nível também social. E verifica-se também com estes dados que a maioria das altas hospitalares são pessoas com mais de 65 anos de idade e que necessitam efetivamente esta intervenção mais dirigida, uma abordagem integrada e de acompanhamento na integração das diferentes respostas sociais e de saúde. Por isso é necessário olharmos para a saúde como um todo, ainda que ao encontro da definição da Organização Mundial de Saúde, ou seja, este conceito não é só um bem-estar físico, vai muito mais além do que isso, é um bem-estar social e mental. E sabemos que a componente social tem um peso muito importante, ou seja, qualquer pessoa que passe por um processo de doença, seja ela aguda, crónica ou paliativa, tem sempre alterações de várias ordem, sejam elas ao nível individual, pessoal, profissional, económicas ou outras, e é só reportarmos para nós próprios ou para alguém que tenha passado por um processo destes de doença. E para isso temos também relevar, e já foi aqui também referido, nos diagnósticos e nos planos de cuidados, os determinantes sociais em saúde, que são fatores que influenciam significativamente a saúde das pessoas e das comunidades, e têm um papel decisivo e tão importante como os medicamentos ou a mudança de estilos de vida saudáveis. E como podemos verificar nesta imagem, o peso dos diferentes fatores, em que temos 80% dos resultados em saúde são fatores comportamentais, ambientais, socioeconómicos, e apenas 20% devem ser fatores de ordem de saúde ou genéticos, peço desculpa. Ou seja, temos que considerar no diagnóstico clínico, nesse plano, estes fatores, e temos que perceber quem é que nós temos à nossa frente. Se essa pessoa tem capacidade de cumprir aquele plano terapêutico, aquele plano alimentar. Um plano, temos que ponderar se é um plano possível ou um plano ideal. E temos que tomar estas decisões interdisciplinarmente e com a pessoa e adequarmos o plano terapêutico a quem nós temos à nossa frente. Porque podemos definir um plano terapêutico com certos medicamentos que a pessoa não é capaz de cumprir, ou um plano alimentar que a pessoa não é capaz de cumprir. Nós temos que ponderar e adequar o plano a quem nós temos à nossa frente, e por isso a interdisciplinaridade no plano de diagnóstico, o plano de cuidados é fundamental.
E foi com estas premissas e preocupações que nasceu o PIA, o Planeamento Integrado e Alta Hospitalar, em que a equipa a equipa da cardiologia do Centro Hospitalar sentiu a necessidade de promovermos aqui uma abordagem mais integrada e centrada na pessoa e nas necessidades, e em 2016 realizamos um protocolo com a ACES Central, e criamos instrumentos e orientações conjuntas e harmonizadas para que consigamos promover um plano que visa garantia da alta de uma forma estruturada, normalizada e assegurando aqui a continuidade e a transição de cuidados, um olhar sempre integrado. Definimos como objetivo desenvolver e implementar um plano articulado, integrado de alta hospitalar, aos doentes integrados no serviço de cardiologia, não programados e inscritos nas unidades do ACES Central. Definimos como critérios de inclusão, ou seja, os doentes internados neste serviço, não programados, que tenham idade igual ou superior a 70 anos de idade, 65 e que residam só. Dois critérios do ponto de vista clínico: infarto classe CLIP 3-4, insuficiência cardíaca classe 3-4, incumprimento terapêutico. Verifica-se muito nos doentes da cardiologia esta dimensão do incumprimento terapêutico, ou por ser uma doença silenciosa, mas deve ser vários fatores, muito pelo fator económico, mas também muito pelo fator comportamental. O risco social, em que é aplicado um instrumento para avaliar o risco social e no sentido de integrar o projeto, ou seja, basta um dos critérios para a pessoa integrar este plano. Definimos aqui o fluxograma, ou seja, foi definido em conjunto com a equipa do ACES, em que define todos os passos, desde a entrada do doente no serviço de cardiologia, a sinalização sobre o plano de alta no percurso do doente internado, da sinalização para o ACES e depois também com a integração da pessoa na comunidade. Aqui, de uma forma mais operacional, vou explicar, ou seja, o doente é admitido, não programado, nos cuidados intensivos ou proveniente da consulta ou de transferência de outro serviço, é feita uma avaliação biopsicossocial entre as 24 e 48 horas. Este timing tem a ver com a avaliação social. No fim de semana eu não estou presente e por isso é só feita no dia útil. É dado logo conhecimento pela equipa de enfermagem ao médico e enfermeiro da unidade de saúde a informar que o doente está internado, qual é a causa e qual é a perspectiva de tratamento. É feita uma reavaliação contínua das necessidades no percurso de internamento do doente, dos cuidados intensivos ao serviço de enfermaria até à alta. Ou seja, se o doente permanecer mais de 7 dias internado, é feita nova reavaliação a dar o ponto de situação a essa equipa sinalizada anteriormente. Na alta é enviada a informação social, clínica e de enfermagem para a unidade do ACES, ou seja, para a equipa que foi inicialmente sinalizada. Não estou a conseguir. Já está. É feito no pós-alto um follow-up às 48, 72 horas pelo enfermeiro da unidade de saúde. Aos 30 dias, feito pelo enfermeiro, e vou explicar um pouco mais à frente os instrumentos utilizados pela equipa de enfermagem do Gabinete de Seguimento da Cardiologia. E feito aqui, em termos práticos, o plano integrado de alta hospitalar. Foi criado este instrumento que eu considero basilar ao nível de comunicação, ou seja, para estabelecer aqui a proximidade entre os dois níveis. Foi o enfermeiro Hugo do ACES, em colaboração com o sistema informático do centro, ou seja, o que nos aparece aqui, esta imagem, aparece na intranet do centro hospitalar. Ou seja, nós conseguimos perceber quem é o enfermeiro, quem é o médico, o contacto de cada um relativamente a cada unidade. Conseguimos direcionar a informação para os mesmos. É uma ferramenta ótima de proximidade entre os vários níveis de comunicação.
E sem dúvida garante aqui uma melhor. No início houve alguns constrangimentos, houve alguma resistência, mas passado algum tempo flui de uma forma fantástica esta agilização e passagem de informação. Este é um instrumento, o PIC, o Plano Individual de Cuidados, em que temos a identificação do doente. Não temos nada em sistema informático, nós temos uma base de dados em Excel, não temos isto no S-Clínico. Temos isto, ou seja, é construído e preenchido desde do internamento do doente até a alta, até o gabinete de follow-up, fica guardado numa base de dados em Excel, nesse gabinete de seguimento, em que temos aqui a origem do doente, os critérios de inclusão, pode ter mais que um critério. A avaliação de enfermagem, que se avalia a autonomia prévia do doente, ou seja, a data do internamento e a alta, se há aqui uma evolução ou positiva ou negativa relativamente ao seu grau de funcionalidade, a medicação prévia que o mesmo faz, os contactos das pessoas de referência, a avaliação clínica, aqui os parâmetros médicos têm a ver também com os critérios de sinalização, a ver relacionados com o infarto e com a insuficiência cardíaca, as necessidades do doente, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista social, e o plano de cuidados acordado com o doente e com o cuidador. Isto é o instrumento do follow-up. Os indicadores foram construídos de uma forma consensual com as duas equipas, do ACES e do Centro Hospitalar, da Cardiologia, em que temos aqui, foram criados alguns sinais de alerta, em que basta ter um destes para o enfermeiro contactar logo o médico de família. Avaliam aqui também a adesão à terapêutica, o conhecimento dos fatores de risco. Foi incluída aqui uma componente social, ou seja, se forem acionados respostas sociais no internamento à alta, é verificada se as mesmas estão a funcionar, se têm que ser adaptadas, se têm que ser novas acionadas, ou seja, há aqui um acompanhamento tanto do ponto de vista clínico, de enfermagem, como social, em que é feita uma monitorização das necessidades. Esta é uma consulta de enfermagem, ou seja, como referi há pouco, basta um sinal de alerta, e também se criou nesta sequência um contacto direto para a cardiologia, ou seja, se o enfermeiro ao verificar um sinal de alerta sinaliza para o médico de família e o médico de família tem alguma questão, há um contacto direto que foi partilhado para o gabinete de seguimento da cardiologia, em que estão 2 médicos de cardiologia adstritos ao projeto, em que podem esclarecer o médico de família na orientação em conjunto, qual é o melhor tratamento ou orientação para o próprio, ou seja, de forma a evitar idas à urgência, de forma a evitar reinternamentos. E há aqui um trabalho conjunto entre os dois parceiros do ponto de vista clínico. Em termos de resultados, e para avaliarmos o impacto da implementação deste projeto, no primeiro ano procedemos aqui à comparação entre doentes, ou seja, tivemos que encontrar um indicador comum, foi pessoas com 70 ou mais anos de idade, e criamos um grupo de controle. Doentes que tiveram o planeamento individual de cuidados, o PIA, e que tiveram aqui o contacto do centro de saúde às 48, 72 horas. E verificamos que os doentes que tiveram planeamento e que tiveram follow-up e que o acompanhamento do centro de saúde tiveram menos eventos major, nomeadamente episódios de urgência por qualquer causa e por qualquer morte. Isto vai ao encontro, ou seja, traduzir-se aqui também numa redução da mortalidade em todas as causas e mortalidade cardiovascular. Também os doentes que tiveram este seguimento e os doentes que não tiveram também teve impacto nestes 2 eventos. E estes resultados sugerem de uma forma clara que o PIA influencia de uma forma significativa a diminuição dos eventos clínicos, bem como a efetivação de consultas por parte do médico de família, e promove também a reavaliação clínica, a monitorização e também o desencadear aqui pela equipa de enfermagem e pela equipa interdisciplinar ações para a educação à saúde,
apresentam maior adesão à toma e controle terapêutico, aqui com uma redução significativa e com dados do ponto de vista estatístico importantes, com grande expressão. Aqui, só para dar há dados que ainda não conseguimos trabalhar, até porque houve aqui uma pandemia no meio, ainda não conseguimos trabalhá-los, mas para vos trazer de uma forma geral, o PIA está integrado, já não é projeto, já é um plano que está integrado na nossa prática profissional, há 6 anos, e até agora, até junho de 2023, foram integrados 1.178 doentes no plano individual de cuidados, e tem aqui a faixa etária com maior prevalência, aquilo que vai ao encontro das premissas que eu falei anteriormente. Os desafios são pessoas com 70 ou mais anos de idade, são pessoas idosas com muita doença. Para terminarmos, concluímos que isto é um plano multidisciplinar, tem que ser muito centrado no doente e na sua continuidade de cuidados. Há sempre uma avaliação e um acompanhamento social, tanto seja no hospital como na comunidade. Há sempre aqui abertura para melhorarmos esta interdisciplinaridade e este trabalho conjunto. Verificou-se uma redução de eventos cardiovasculares majores nos doentes, ou seja, temos aqui um grande caminho a fazer para melhorarmos este plano e também replicarmos, porque é uma aposta holística na integração de cuidados, e estes dados são suficientemente encorajadores para considerarmos que este plano possa ser ampliado e ser melhorado, porque temos sempre, não é, dimensões que possamos melhorar, essencialmente aqui na dimensão social comunitária. Muito obrigada. Muito obrigada também pela excelente apresentação, Inês. Portanto, aqui eu gostava de salientar nesta apresentação, e obrigada, Inês, por evidenciares aqui o impacto, o peso que a componente social tem, não é? Nomeadamente naquela questão que eu acho que quase todos os profissionais se defrontam, que é a questão da adesão à medicação, não é? Há muitos fatores por detrás e que condicionam a adesão à medicação e que devem ser considerados. Bom, posto isto, vou pedir aos nossos participantes que não se inibam, por favor, coloquem questões. Acho que há aqui matéria, imensa matéria, para poderem perguntar, para poderem questionar. Aproveitem que tem aqui pessoas com estas experiências inovadoras e diferentes, também para perceber um pouco melhor e para conhecer um pouco mais destas experiências. Entretanto, já temos aqui 2 perguntas e que eu vou desde já colocar. A primeira tem que ver com se as plataformas que cada um tem casam ou se ligam, não é, com o S-Clínico, ou se há aqui uma duplicação de registros. E passava a ronda, se calhar, na mesma ordem das apresentações. Portanto, Carla, Jorge e depois Maria Inês. Ora, bom dia mais uma vez. Pronto, a nossa plataforma vai beber a informação toda ao S-Clínico e ao Sistema Alert. Portanto, quando nós abrimos a nossa plataforma, temos a informação atualizada das vindas e toda a informação que está no S-Clínico está na nossa plataforma. Não há duplicação. Muito obrigada, Carla. Na nossa aplicação informática, como eu mostrei nos slides, ela é acessível pelo S-Clinic, quer o hospitalar, quer o dos cuidados de familiar. Portanto, aí há a partida, a integração da informação. E é exatamente, Jorge, é exatamente o mesmo plano, não é? Não há uma duplicação de plano, quer os primários, quer os hospitalares, etc. É exatamente a mesma informação. É a mesma aplicação, tem a mesma informação, sim. Maria Inês. A duplicação de informação não está integrada no S-Clínico. O único instrumento que está integrado no S-Clínico é o follow-up, mas que não é de acesso depois aos cuidados primários. Pois há esta fragmentação de sistemas de informação. Uhum.
Eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa, portanto, os profissionais não têm acesso direto à nossa plataforma. Portanto, o que está previsto é que o nosso plano esteja integrado em S-Clínica e dentro de em breve vai estar, ok? Portanto, os profissionais do ACES e do hospital vão ter acesso ao nosso plano de integração, portanto, dentro de em breve. O que a nossa plataforma faz é buscar a informação, vai beber a informação aos sistemas informáticos, portanto, tanto o Alert como o S-Clínico. Uhum. Eu não sei se fui clara, mas se não fui, digam. Sim, eu creio que sim, pelo menos da minha parte, mas se dos participantes não ficou claro, por favor, sinalizem e a Carla tentará explicar melhor. Esta é uma questão que eu gostava de salientar aqui e que me surgiu à medida que fui vendo as apresentações. É que, de facto, nós temos aqui abordagens relativamente diferentes, não são exatamente iguais, não é? Como vemos aqui, até pela questão dos sistemas de informação, também o nível de maturidade dos próprios projetos não é igual. Os critérios de inclusão dos doentes também não são exatamente iguais. Mas a verdade é que o objetivo final acaba por ser sempre o mesmo, não é? Que é ter aqui uma resposta mais integrada, mais articulada, mais holística, não é? E por isso também uma resposta mais eficaz àquilo que são as necessidades dos doentes. Temos aqui outra questão. E portanto pergunta, Cati pergunta como acontece nos cuidados de saúde primários, creio eu, mais propriamente a ausência de médicos de família. Quando há ausência de médicos de família, como contornam a situação? Fazemos outra vez a ronda. Carla, Jorge, Marines. Portanto, assim que o iUser é selecionado, enviamos um mail a pedir, portanto, a parte do GRUACES, a pedir a atribuição do médico de família, mesmo nas unidades partilhadas. Na ULS Matosinhos, por acaso, nós temos um bocado de microclima, dado que quase todos os nossos utentes têm médico de família, mas em situações particulares, digamos que nós substituímos um bocadinho a equipa de saúde familiar, ou seja, nós assumimos muitas das funções. Nos doentes que já têm médico de família, nós fazemos uma partida de estratégias e complementamos, no caso, na ausência deles, nós assumimos mais um papel mais de destaque. Mas depois acabam sempre por conseguirmos que tenham depois, mais tarde, o médico de família atribuído a estes utentes. Relativamente ao PIA, são poucas as unidades que não têm médico de família, mas as que não têm, nós sinalizamos, a equipa de enfermagem sinaliza para o enfermeiro responsável da unidade. Ok, muito bem. Carla, só uma pergunta que me surgiu desta pergunta. E depois conseguem, em tempo útil ou rapidamente, atribuir um médico de família aos doentes que não têm? Ou isso habitualmente é um procedimento que demora? Temos conseguido, se bem que só no estudo inicial só 8% é que não tinham a atribuição do médico de família, portanto também não são muitos, pelo menos os iUsers, não é? A outra população não sei, mas pedimos e a resposta é relativamente imediata, assim. Estamos aqui a falar de uma semana mais ou menos de resposta. É fantástico, isso é muito bom, muito bom. Por isso é que queremos também dar a conhecer o nosso projeto, numa fase inicial do plano de comunicação, passou pelos coordenadores também do ACES, de forma a dizer existimos, o que é que fazemos, por favor colaborem connosco e, portanto, falámos nesta questão do médico de família, que é muito importante, não conseguimos retirar as pessoas do serviço de urgência se não têm a quem recorrer, se não há um médico de família a quem possam recorrer. Portanto, isto é essencial, terem a atribuição deste médico de família. Não podemos dizer não recorram à urgência, vão ao vosso médico de família quando não existe o médico de família atribuído. Claro. Logo a primeira premissa, assim. Uhum. Pois isso, portanto, de facto. A ACES sabe disso. Portanto, quando recebe os e-mails a pedir a atribuição de médico de família, não estranha. Pois, porque houve esse cuidado de comunicar, não é?
Fantástico, fantástico. Muito boa estratégia, Carla. Carla e a restante equipa, não é? Eu estou aqui a falar para a Carla, mas eu sei que é uma equipa, é toda uma equipa que está a trabalhar. Muito grande. A Carla referiu aí há pouco que só 8% é que não tinha médico de família. E esse é um Certo. dado muito interessante, porque é muito comum haver a tendência de dizer os médicos, os doentes que frequentam mais a urgência são aqueles doentes que não têm médico de família. Mas, daquilo que eu percebi dos dados que mostrou, isso não é uma realidade, não é? A maior parte dos doentes até tem médico de família. E é a user de unidade de saúde e recorre pelos mesmos motivos. Portanto, tem a ver com o perfil da pessoa. Nós gostávamos de depois continuar o estudo, o trabalho colaborativo com a Colab, no sentido de construirmos aqui um modelo de inteligência artificial que nos prediz, não é, que a pessoa com determinadas características tem um perfil que se pode vir a tornar em utilizador muito frequente de urgências. Isto era interessantíssimo. Pode ser que a gente consiga mais tarde, mas a ideia era essa. Sim, é um ótimo objetivo, parece-me fantástico. A Carla falávamos aqui há pouco desta questão portanto, da componente hospitalar e dos cuidados de saúde primários e do cuidado que tiveram em comunicar, não é? E falar e articular com os cuidados de saúde primários. E eu aproveito este ponto para perguntar aos 3 oradores, na vossa perspectiva e do contacto com os colegas, queria perceber qual é o feedback que têm tido, quer dos colegas hospitalares, quer dos colegas dos cuidados de saúde primários, e quando falo em colegas, falo na diversidade de profissões, não só nos vossos pares, digamos assim. Podemos começar pela Carla, novamente. Pronto. Saliente sempre que o GRU é uma equipa que é constituída por profissionais da ACES e por profissionais do hospital. Portanto, o que quer dizer que o núcleo portanto, da nossa equipa tem profissionais dos dois lados. Portanto, isso é facilitador, o contacto, porque são caras que se conhecem, que trabalham em conjunto e depois, mediante qual é o nosso objetivo, portanto, os colegas do ACES articulam os profissionais do ACES e os profissionais do hospital com os profissionais do hospital. E isto é muito facilitador, porque não é a equipa GRU do hospital que quer aqui os cuidados integrados ou quer aqui a ligação ou a intervenção. Portanto, existe já uma equipa que se conhecem caras, não é? Portanto, isto foi facilitador. O plano de comunicação, como eu disse, foi facilitador. A apresentação da equipa GRU, tanto de um lado como do outro. Mas o facto de existirem estas subequipas derruba aqui as barreiras dentro das próprias instituições e organizações. Portanto, é muito facilitador. Pronto, o plano de comunicação também nós, portanto, houve um plano de comunicação para as equipas coordenadoras, mas o nosso objetivo era ir a unidade a unidade. O que quer dizer, e agora depois do Covid fizemos aqui uma pausa, o que quer dizer que já temos aqui um plano de comunicação para ir às unidades que ainda não fomos e para relembrar às outras unidades o que é que fazemos e o que é que nós pretendemos com esta colaboração. Portanto, isto tem que ser uma coisa de manutenção, não pode ser... temos que, de vez em quando, ir lá dizer existimos, precisamos de vocês, precisamos da vossa colaboração, isto é um trabalho conjunto. Portanto, isto é um trabalho contínuo e já existimos desde 2016 e à medida que ficamos mais velhos e com mais experiência, mais gente nos conhece e mais colaboração obtemos. E ao contrário do que se possa imaginar com a terceira fase do nosso projeto, com estes pares automáticos dos e-mails, a dizer, atenção, este utilizador muito frequente voltou a dar entrada no serviço de urgência, podíamos pensar que podia ser um bocado massacrante, até há profissionais que respondem, e que não é para responder, que já mandámos um e-mail informativo a dizer que são e-mails automáticos informativos, respondem aos e-mails com alguma informação pertinente. Portanto,
até ficámos surpresos com a colaboração dos profissionais do ACES. Isto é incrível. Portanto, o caminho faz-se caminhando e vamos derrubando barreiras que vão surgindo, vamos identificando e vamos derrubando. É mesmo assim. Esta é uma questão muito importante, e já passo ao Jorge e depois à Inês. É uma questão muito importante que quando nós fazemos, qualquer um de nós, não é? Quando se predispõe a implementar um projeto, muitas vezes não pensa nos fatores críticos de sucesso da implementação do projeto. E esta questão da comunicação, não é? E de fazer passar a mensagem a todos os que podem beneficiar, não é? Porque isto no fundo acaba por beneficiar todos, não é? Quer os utentes, quer os profissionais. Esta questão da comunicação por vezes é esquecida ou não é tão trabalhada. E ela é tão importante, ou às vezes até mais importante, do que a própria definição e a própria implementação do projeto. Jorge, passo-lhe a palavra. Qual é o feedback que tem sentido por parte dos teus colegas? Pronto, nós também já estamos no terreno desde 2016. Pronto, e atendendo ao perfil dos doentes que nós acompanhamos, que são doentes com alguma complexidade clínica e várias dimensões também do ponto de vista social, são doentes que usam muito os serviços de saúde. Portanto, a existência de uma equipa que se dedica exclusivamente a eles traz um grande descanso, no fundo, para as equipas de saúde familiar. Sentem-se muito mais seguras e, portanto, há sempre como nós temos reuniões regulares com eles de partilha de informação, o feedback tem sido extremamente bom em termos de equipa de saúde familiar. E até, inclusive, a nível de enfermagem, há muita partilha de cuidados. Pronto, a ideia é que seja assim, que nos complementemos, no fundo. Em termos dos cuidados hospitalares, é engraçado porque, lá está, a existência de uma equipa no terreno também dá muita segurança, que é, por exemplo, altas precoces, em que são doentes que, como vão ter uma visita, um acompanhamento logo posteriormente à alta, sentem-se muito mais descansados em certas altas, às vezes até nem protelam as altas, naquela de ver como é que o doente reage, porque sabem que depois vai ter um acompanhamento posterior. E muitas vezes, em nível da consulta, foi como eu referi previamente, até para evitar deslocações desnecessárias e constantes destes doentes que têm muita fragmentação de cuidados, eles conseguem, dão alta da consulta, e depois o que acontece é que se houver alguma questão que nós tenhamos, nós falamos diretamente com o colega que seguiu previamente, discutimos e articulamos estratégias e assim para eles também está mais conforto nessa situação. Portanto, o feedback tem sido positivo. A única questão às vezes aqui que é preciso ter um certo bom senso é mais, por exemplo, até os colegas da medicina interna, uma vez que, como é um internista que gostava de ver em casa, às vezes a consulta de medicina interna, os colegas estão muito apegados aos doentes e, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio entre o dar alta ou segui-los mais, porque há sempre aquela relação que existe entre médico e doente, que às vezes com muitos anos, e que convém também preservar. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio e algum bom senso. Muito bem. Maria Inês. No início houve alguma desconhecimento, resistência, até porque são 17 unidades de saúde. Houve algumas que aderiram mais facilmente, porque assim, há sempre o feedback da unidade de saúde, através do follow-up. Há um instrumento que nos enviam via mail, há um mail específico para o PIA, em que nos é enviado esse retorno da avaliação das 48, 72 horas. Havia unidades que aderiam mais, havia unidades que não aderiam tanto. Neste momento, houve uma evolução positiva. Há feedbacks, ou seja, nós quando o enfermeiro sinaliza no início o doente está cá, há unidades de saúde que o médico responde-nos, mas o doente esteve cá, dá-nos um feedback do próprio acompanhamento que faz. Está a ser muito interessante esta articulação que neste momento está mais afinada e que há espaço para melhorias. Estas reuniões periódicas era importante nós promovermos. Por exemplo, há situações em que nós
por doentes complexos, tanto do ponto de vista clínico como social, em que sugerimos possivelmente uma visita, até nós nos disponibilizamos para ir em conjunto, é realizado uma visita, dão-nos o feedback, ou seja, há aqui unidades muito mais, possivelmente também tem a ver com a gestão de recursos, não é? Claro. Mas tem havido aqui uma progressão muito positiva em termos de articulação, em termos de proximidade e em termos de comunicação com a própria equipa da cardiologia. Claro que há aqui um espaço ainda muito, muito grande, e isso é ótimo, para melhorarmos esta articulação, para trabalharmos mais em equipa, mas está a ser um caminho de evolução positiva. Fantástico. E de certeza que muito devido a vocês, não é? Que impulsionam muito estas experiências. Bom, temos uma outra pergunta dos nossos participantes e que tem que ver com a forma como articulam com a equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos. As vossas equipas articulam com os cuidados paliativos? Não articulam? É algo que está previsto? Não está? Como é? Vamos começar pelo fim agora. Inês. No centro hospitalar nós temos uma equipa específica de apoio à equipa dos paliativos que faz esta articulação. Quando são doentes com estes critérios, não passa de uma equipa generalista, não é? Para uma equipa específica de paliativos, mas se houver necessidade de articulação, como noutras instituições, fazemos essa articulação com as equipas, sim. Não há nada, em termos de algoritmo de intervenção, não há nada específico, mas o faremos. Ok. Jorge, como é que é na ULS? Pronto. Os doentes paliativos são doentes crónicos complexos avançados. Portanto, não deixam de ser doentes crónicos complexos, só que têm necessidade de medidas mais específicas ainda. Portanto, há aqui uma fronteira cinzenta entre a nossa atividade e a atividade da equipa de paliativos. E a equipa de domiciliária paliativos funciona um bocadinho como nós, ou seja, também tem um enfermeiro gestor de caso e também tem visitas domiciliárias médicas. Como é que nós fazemos? O que acontece? Quando o doente passa a ter num internamento ou até pela nossa solicitação, passa a ser acompanhado pela equipa domiciliária de cuidados paliativos, nós retiramos-nos. Para não haver duplicação de funções, nós retiramos-nos. Quando o doente apenas é seguido numa consulta externa de medicina paliativa, nós continuamos, uma vez que nós damos o apoio domiciliário. O que também acontece, por exemplo, há doentes que são referenciados pela equipa de cuidados paliativos e que os colegas acham que ainda não estão nessa fase de necessidade de intervenções mais específicas e depois reorientam para nós os doentes, por exemplo. Portanto, a articulação é nesse sentido e a ideia é de tirar o melhor proveito de cada equipa, o que mais podemos oferecer, melhor podemos oferecer. Claro. Mediante a fase em que o doente se encontra, não é? Carla, como é no HGO? Bom, eu sou um pouco suspeita porque eu faço parte da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos. Portanto, se essa pessoa tem necessidades paliativas, portanto, é facilitador. Eu encaminho para a equipa, articulo com a minha equipa, a qual pertenço, discutimos a situação. Na nossa equipa temos critérios definidos para apoio na comunidade, seja ela equipa comunitária ou para as ICCIs, mediante a complexidade das situações. E assim faremos, portanto, passamos a bola para os cuidados paliativos e depois os cuidados paliativos encaminham. Portanto, está tudo muito bem oleado e articulado. Que grande vantagem ter um duplo perfil. Bom, estamos quase no nosso tempo limite, mas ainda há aqui uma outra questão que vou aproveitar os últimos minutos para vos colocar. E a Armandina diz que gostaria de saber como gerem o tempo para fazer as visitas domiciliárias e os telefonemas para os utentes, se os colaboradores do projeto têm tempo dedicado para esse efeito ou não. Agora é o Jorge, primeiro, para variarmos aqui a ordem. Pronto. A minha sugestão é que qualquer equipa que se dedique, por exemplo, pelo menos ao perfil de doentes que nós acompanhamos, tem que ser tempo inteiro dedicado. Não funciona se tiver 20 horas dedicado a isto e fazer outra coisa. Porque são situações que estão muito dinâmicas, estão sempre a acontecer coisas, é sempre preciso muita intervenção,
não podemos ter nada planeado, porque, ou seja, o nosso planeamento no início do dia, depois o que aconteceu no final do dia é totalmente diferente, sempre com várias urgências, emergências, solicitações, e temos de estar sempre totalmente dedicados. O que nós fazemos, eu falei que nós temos vários níveis de acompanhamento. Por exemplo, há os enfermeiros que fazem domicílios, que são os enfermeiros que fazem gestão de caso presencial, e temos um enfermeiro dedicado que só faz gestão telefónica. E que também faz depois, acompanha o médico internista nas visitas domiciliárias àqueles doentes. Mas que a atividade é fazer gestão de caso telefónica. Pronto. E os gestores de caso nível 1, que são os que fazem presencial, o seu tempo é dedicado a fazer domicílios e depois fazer os registros na base. Em termos médicos, nós somos 2 médicos. O que acontece é que, habitualmente, dia a dia, um vai fazer as visitas domiciliárias, quer as programadas, quer urgentes, e o outro fica a nível da consulta aberta e também a fazer os planos individuais de cuidados e outras tarefas burocráticas, que isto também tem sempre muitas a acontecer. Obrigada, Jorge, por partilhar essa experiência. Acho que é uma dica importante de quem já passou pelo processo de ver o que é que funciona e o que é que não funciona, não é? Maria Inês. Não temos tempo específico. Isto é, como eu disse há pouco, deixou de ser projeto, uma prática instituída no serviço, sendo que quem faz o follow-up é uma enfermeira que tem um gabinete de seguimento, ou seja, todos os doentes da cardiologia, há um mês é feito um follow-up, ou seja, ele está enquadrado na prática profissional dela. Ao nível dos cuidados primários, é um acréscimo, acaba por ser um acréscimo de trabalho da prática profissional, sim. Mas não há tempo específico para o projeto, faz parte da prática. Uhum. E ainda assim conseguem fazer. Carla? Sim. Bom, isto passou por várias fases. Numa fase inicial, o tempo dedicado era só às quintas-feiras no nosso momento nobre, que era a reunião multidisciplinar, onde nós estávamos todos reunidos para discutir os casos. Mas fomos evoluindo alguma coisa. Pronto, neste momento temos aqui um modelo misto. Temos uma profissional, uma enfermeira que está a tempo inteiro. Eu dou umas perninhas, divido-me em 3 equipas, e depois temos os restantes profissionais que fazem o esforço na sua dinâmica diária de resolver coisas pontuais, tarefas que ficam pendentes, alguma monitorização e vão-se ajustando com o trabalho diário. Mas sempre às quintas-feiras, 2 vezes por mês, estão disponíveis para o nosso momento nobre para discutirmos os casos. Sim. Esse é um aspecto muito importante, o facto de conseguirem reservar, mesmo que depois tenham que fazer alguma ginástica, não é? Mas de conseguirem reservar e privilegiar, não é? Esse momento onde podem discutir os casos. Bom, estamos mesmo em cima da hora, eu não vou prolongar mais a sessão. Todos nós temos as nossas vidas profissionais para seguir. E, portanto, queria dar aqui por encerrada esta conferência web ACSS sobre o Plano Individual de Cuidados. Na minha opinião, foi uma partilha riquíssima e por isso agradeço muito aos nossos oradores e também a todos os participantes pelas questões que foram colocando. Queria ainda agradecer à Marina Dias, da nossa equipa de comunicação, e também ao João Bola, que ajudaram a preparar esta sessão. Irão receber agora um questionário de satisfação e peço, por favor, que preencham, pois é com esses resultados que depois vamos conseguir perceber o que é que ainda podemos melhorar para a próxima edição, não é? Tudo na vida, quer os projetos de gestão de caso, quer os projetos de plano individual de cuidados, quer as conferências web ACSS, tudo precisa de avaliação de resultados para conseguirmos fazer melhor para a próxima. E, portanto, apelo para que preencham, por favor, o questionário de satisfação. Por fim, desejo a todos umas boas férias e voltem em outubro, porque em outubro teremos mais uma conferência web ACSS. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado. Obrigada.